Olá, meu amigo, minha amiga, que o Senhor Jesus te abençoe plenamente, abundantemente nesse dia. Eu tenho uma palavra poderosa para repreender todos o espírito maligno que tenta contra a sua vida através dessa palavra. Essa palavra aqui mudou a minha vida, tirou de mim toda a maldição, quando eu ouvi e botei em prática. E hoje a gente ouve as pessoas falando que não precisa mais praticar a palavra do Senhor, não precisa estar na igreja, não precisa ser dizimista, ofertante, não precisa evangelizar, não precisa fazer nada, basta você crer. Mas é sobre isso que eu quero falar. Aqui em Tiago, capítulo 2, a Bíblia fala sobre a fé e as obras. E aqui ele diz que a obra e a fé tem que andar junto. Então, aqui no versículo 18, ele diz o seguinte: mas alguém dirá, você tem fé? Aí alguém vai dizer, eu tenho fé. Aí ele vai dizer, eu tenho fé e as obras. Olha só como é que é forte. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostraria a minha fé pelas obras. Então, a pessoa que tem fé, ela tem que ter obra. Então, se a pessoa diz que crê em Deus, que acredita em Deus, mas ela não pratica a palavra do Senhor, ela não cumpre com as suas obrigações como cristão, ela não faz a vontade de Deus, não está nas reuniões, não evangeliza, não é dizimista, não é ofertante, não faz nada, então a fé dessa pessoa é morta, não tem vida nessa fé. Olha o que ele diz aqui, ele continua dizendo aqui no versículo 19, ó, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então ele está falando que os espíritos malignos também creem. Mas eles não fazem obra, fazem? Não, eles odeiam a obra do Senhor. Eles odeiam as coisas de Deus, ele odeia a igreja, ele odeia o dízimo e a oferta, ele odeia a pessoa estar na igreja, ele odeia as pessoas evangelizando, ele odeia as pessoas fazendo a vontade do Senhor. Então eles creem, mas eles não fazem a vontade do Senhor. Isso aqui é muito forte. Ele continua dizendo aqui, no versículo 20, insensatos, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, olha só, ele vai falar de Abraão, olha só. Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O que Deus está falando aqui? O que o Espírito Santo está falando? Que a fé de Abraão foi justificada quando ele obedece a Deus, quando ele faz a vontade do Senhor. Então uma pessoa que não faz, a fé dela não vai ser justificada. Deuteronômio fala, olha, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, guardar e praticar, quer dizer, tem que ter obra. A pessoa que não faz a vontade do Senhor, ela não é justificada. Então ele diz assim, ó, quer certificar-se de que a fé sem obra é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obra, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, a fé que Abraão tinha foi mostrada através da obra que ele fez, do sacrifício que ele fez, da entrega que ele fez ao Senhor. Então uma pessoa que diz que tem fé, mas não cumpre com a palavra do Senhor, não obedece, não foge da aparência do mal, não larga o pecado, não trabalha na obra do Senhor, não evangeliza, não faz nada, não é dizimista, não é ofertante, não faz nada. Essa pessoa, ela não é justificada. Uma pessoa que não é justificada pela fé, porque o Senhor Jesus disse que sem fé não agrada a Deus, essa pessoa não é salva, mesmo acreditando em Deus, mesmo sabendo que Deus é Deus. Olha como é que é forte isso aqui, olha como é que é forte. Aí ele continua dizendo aqui, ó, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi
creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Muito forte isso aqui. Então, se você que está aí, né, se diz cristão, mas você não é fiel na obra do Senhor, não trabalha na obra do Senhor, não é dizimista, não é ofertante, não colabora com a obra, como assim diz o Senhor, não faz nada, então a sua fé ela é morta, não vai te levar nem à salvação. E talvez, digo eu, né, mas com convicção do que eu vou falar, a sua vida anda um fiasco, anda toda destruída, relacionamento, vida financeira, saúde, você é uma pessoa intranquila, você não consegue se firmar em nada, porque você não é fiel a Deus com as suas obras, mas sim com as suas palavras. E palavra, meu amigo, minha amiga, não leva a nada. Palavra não leva a nada, o que leva é a atitude. Está aqui, eu estou falando da Bíblia, você pode ler em Tiago capítulo 2. Então nós vemos que para a gente alcançar a promessa de Deus, a gente tem que fazer a vontade do Senhor. Então esse argumento satânico, diabólico que anda por aí dizendo, você não precisa ser dizimista, você não precisa estar nas reuniões, você não precisa fazer isso porque Deus sabe. Isso é mentira do espírito maligno, desse espírito que só veio para matar, roubar e destruir. Porque o Espírito de Deus, ele nos ensina a servir a Deus. O espírito maligno nos ensina a afastar do Senhor. Deus não precisa de nada? Não, Deus não precisa de nada. Deus não precisa da minha oferta, Deus não precisa do meu dízimo, Deus não precisa de nada. Deus não precisa, como também não precisava no Antigo Testamento de nada. Deus precisava de comer? Não. Deus precisava de vestir? Não. Mas o povo, Deus mandava o povo levar animais para sacrifício. Deus pedia púrpura, Deus pedia perfume, Deus pedia ouro, pedia prata, Deus pedia para o povo levar mantimentos para a casa dele. E Deus precisava disso? Não. Hoje também Deus não precisa de nada. Deus não precisa de comer, Deus não precisa de pagar, Deus não precisa de nada. Mas Deus pede para que o povo dele traga a casa dele os dízimos, as ofertas. Muita gente diz que é só no Antigo Testamento. Os filhos satânicos dos espíritos malignos, esses mentirosos que estão aí falando, não conhecem a Bíblia, porque no próprio Novo Testamento, como diz eles, porque a Bíblia para mim é uma só, mas eles gostam de separar, no próprio Novo Testamento, o Senhor Jesus fala muitas vezes sobre dízimo e oferta, só que ele fala de uma forma, porque ele já entende que as pessoas já entendem a palavra dele. Quando ele diz, olha, eu estava sentado no altar, aonde as pessoas estavam trazendo os sacrifícios, estavam trazendo os dízimos, as ofertas, ele estava ali olhando, Marcos capítulo 12 em diante, você pode ir lá ler, tá? Eu gosto de que você vá para a Bíblia, porque aí você quebra o diabo, você amarra Satanás, o diabo quer ver você no fundo do poço, o diabo quer ver você definhando, quer ver você toda destruída. Por quê? Porque esse é o prazer dele, mas Deus quer te dar vida e vida com abundância. Então essas pessoas estavam indo para o altar e Deus honrou. Deus chega para os seus discípulos e diz, olha aquela viúva ali, pobre, mas ela deu o sustento dela. Deus honra aquela mulher, Deus engrandece aquela mulher, porque ele se agrada quando as pessoas oferta, dizima, evangeliza, trabalha na obra dele. Deus se agrada disso. Então hoje, você, se quer continuar nessa vida aí de destruição, tudo bem. Se você não quer dar dízimo e oferta, isso aí compete a cada um. Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas se você quer uma vida transformada, se você quer agradar a Deus, se você ama realmente o Senhor e vê Ele como o seu único Deus e crê no sacrifício do Senhor Jesus, então você tem que ter obra. Você tem que estar na igreja, você tem que estar trabalhando na obra do Senhor, você tem que estar evangelizando, você tem que estar dizimando, você tem que estar ofertando, você tem que se preocupar com a casa do Senhor. Isso sim é a fé com obra. A fé sem obra é aquela que não traz a salvação. A fé com obra traz. Abraão foi justificado por Deus e foi creditado nele a justiça. Quer dizer, ele adquiriu a salvação. Aí até hoje nós falamos desse sacrifício de Abraão. Por quê? Porque Deus se agrada. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. E que o Senhor Jesus te abençoe. Acerte seu caminho. Seja fiel a Deus. Porque isso vai trazer a presença de Deus para a sua vida. Deus chama a gente para o altar. Para que Ele chama? Para quê? Deus não precisa de nada. Ele chama para a gente ter comunhão com Ele. Para a gente se aproximar dEle, ter intimidade com Ele. E com isso, adquirimos a salvação. Que o Senhor Jesus te abençoe.